Colegas, pensando nesse tema da nossa sustentabilidade, qual é o papel que a BHO deve desenvolver nesse cenário novo, ou pelo menos que estamos abordando nessa época aqui no nosso país e em outros países também. Primeiro vamos dar uma passada o que é um entendimento da sustentabilidade. Creio que o Jorge Souto também vai depois colocar o seu ponto de vista sobre isso, mas pensando na sustentabilidade como um conceito sistêmico, como alguma coisa que está integrada a várias outras partes, a um conjunto de ações, de projetos. E, na verdade, tem a ideia da continuidade. Pensando no futuro, algo que vai durar mais, permite a vida um pouco mais, e considera os aspectos, essa quantidade eu considero os aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana, uma questão holística. Quer dizer, não estamos só preocupados em fomentar a indústria, mas sim também as condições de vida e da natureza. E essa organização, ou esse sistema, ele abrange todas as partes do nosso dia a dia. Desde, lógico, a nossa casa até o planeta como um todo. Não dá para pensar em sustentabilidade como uma ação isolada. E, basicamente, 4 requisitos que nós estamos tentando enxergar com esse conceito da sustentabilidade. Ecologicamente correto, cuidando da natureza. Economicamente viável, porque nós dependemos também da questão financeira, da indústria, da produção, e isso não poderia ser alguma coisa, uma exigência tão absurda que você acabe abordando projetos econômicos de desenvolvimento. Socialmente justo, porque nós temos hoje notado que há camadas e camadas de pessoas, de sociedade diferente, alguns vivendo como reis e marajás, e a grande maioria da população vivendo de maneira miserável, quase que abaixo da linha da miséria e da pobreza em muitos e muitos países. E também que seja culturalmente aceito do ponto de vista que a sociedade respeite essa prática. No pensamento sistêmico, o desenvolvimento humano deve associar a questão da ciência, da racionalidade científica. Nós não vamos só privilegiar a ciência, mas essa ciência está trabalhando, desenvolvendo em conjunto com a questão das artes e com a questão cultural também. Nós estamos, então, juntando os outros aspectos que nós temos na nossa sociedade. Há épocas como nós que, quando crescemos ainda no desenvolvimento do Brasil, o chamado milagre econômico brasileiro, onde se privilegiava as grandes obras e não se pensava na questão da natureza. Então, para nós, da geração de 70, da minha adolescência, dos anos 70, ver na televisão aquelas grandes obras, as grandes máquinas e a destruição para que houvesse uma rodovia, era alguma coisa que era o correto na época. Hoje nós temos que pensar diferente. Se você vai desvastar uma área, essa área tem que ser recuperada, porque há outros parceiros e elementos da natureza que não podem morrer porque nós queremos só o desenvolvimento econômico. A questão também da sustentabilidade passa pela interdisciplinaridade, quer dizer, a junção da questão da ciência, das artes, questões sociais, culturais, isso é uma ação multidisciplinar. Quando eu junto tudo isso, eu gostaria então de destacar 3 pontos de vista. Primeiro, a continuidade, como já mencionei no começo, quer dizer, a higiene ocupacional e a questão da sustentabilidade olha para frente, olha preservando o trabalhador, a sua família, a comunidade. Preparamos condições para que ele não só trabalhe bem, mas que tenha uma aposentadoria de bom nível, ou uma aposentadoria saudável, vamos dizer assim. A questão da ciência, da arte, das tradições
culturais também. Essa é uma questão que se considera, porque não adianta você só trabalhar, produzir, e depois você não tem o seu lado artístico, o seu lado da sua emoção, onde você pode rir, chorar, você pode se divertir, se você não tiver arte e a questão sua da cultura. E a questão da interdisciplinaridade. Quando nós olhamos para esses 3 pontos de vista, nós vamos observar que isso está dentro da higiene ocupacional. Quando nós pensamos em continuidade e na ação do higienista, nós estamos pensando em prevenir os riscos ambientais. Então, quando nós trabalhamos para que os riscos ambientais não ocorram, então nós estamos pensando que as pessoas não ficarão doentes e elas não terão a sua vida alongada, se Deus quiser que assim seja, se hoje não ocorra nenhuma outra fatalidade. Estamos pensando em preservar a saúde dos trabalhadores. Estamos pensando em proteger a comunidade, o meio ambiente. Quando nós, recentemente, adotamos uma definição de higiene ocupacional na associação, nós introduzimos na definição a questão do impacto no meio ambiente. Então, portanto, essas questões da higiene e da sanitária, elas têm conceitos semelhantes. Ciência e arte estão na maioria das definições de higiene ocupacional. Então, falando em sustentabilidade, falar em higiene ocupacional, nós estamos trabalhando com princípios e conceitos parecidos. A higiene não é uma coisa estranha, não vai ser estranho para o higienista falar em sustentabilidade, porque essas ideias já estão na própria definição de higiene ocupacional. A questão da interdisciplinaridade também é princípio da higiene ocupacional trabalhar com a diversidade de pensamento, da ciência. Então, tanto na área da engenharia, como na área da medicina, da química, da farmácia, assim por diante. Então, nós temos uma prática multidisciplinar. Então, até aí, também não é novidade para nós. E quando nós pensamos, então, na definição que agora adotamos pela BH no mês de abril, vocês vão observar que essas questões estão, sim, elas estão relacionadas aqui com a ideia da sustentabilidade. Nós temos a questão da preservação da saúde, do bem-estar, considerando ainda o meio ambiente, comunidade. Essa é o nosso pensamento enquanto higienistas, e essa definição que vocês têm no próprio programa. Então, olhando para essa definição, você vai ver alguns dos princípios da sustentabilidade que vai ser tema do nosso congresso aqui. Temos princípios equivalentes, temos visões semelhantes e temos práticas similares. Então, eu diria assim, nós higienistas podemos encarar essa questão de sustentabilidade sem grandes traumas. Agora, quando nós olhamos aí a questão dos desafios, né? Alguém podia pensar assim, mas se você está falando que nós já sabemos até falar sobre sustentabilidade, o que resta? Resta desafios. E um dos grandes desafios na sustentabilidade, do meu ponto de vista, é que quando nós olhamos para a definição dos níveis de exposição ocupacional, ela não tem a ideia da sustentabilidade, do modelo que nós estamos encarando hoje. Porque nós olhamos para essa definição e nós observamos que a prática nossa de higienista é garantir que o trabalhador tenha, então, a sua saúde preservada durante a sua vida laboral. O que nós poderíamos pensar aqui, enquanto o Congresso que está olhando para frente, é que esses limites nossos de exposição ocupacional vão além da vida laboral e vai também atingir a questão do seu período de aposentadoria. Não é? Então, aqueles riscos que nós, às vezes, nem sabemos quando eles vão se manifestar na forma de efeitos adversos. Então, se a gente pensar no desafio de sustentabilidade, é olhar e falar assim, não, essa definição de exposição ocupacional tem que ser mudada. Nós temos que encarar isso aqui pensando não só em 30 ou 40 anos que alguém trabalha, mas pensando em toda a sua vida. Esse aqui eu penso que é um grande desafio. Né? Eu costumo dizer nos cursos que, se nós higienistas conseguimos fazer com que um trabalhador trabalhe 35 anos sem efeitos adversos à saúde, para nós já seria uma grande vitória. Mas agora o nosso desafio é maior. Não é só se aposentar e, quem sabe, poder desfrutar a vida, não é? Mas ainda continuar.